Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com meu amigo André Longarço. Muito prazer. Obrigado por receber a gente aqui na Aquabase, André. Imagina, Jefferson, é um prazer muito grande poder colaborar com o seu trabalho. Muito obrigado. André, a gente vem fazendo uma série de reportagens e tentando levar para o nosso público informações que possam conectar esse mundo do aquarismo. Tá? O objetivo desse vídeo é a gente falar um pouco mais então sobre as oportunidades, o momento do aquarismo e todas essas vertentes que a gente tem, sendo do aquapaisagismo, do aquário doce e o aquário marinho, e que a gente sabe o aquário marinho ainda está um pouco atrás do trabalho que o pessoal do aquapaisagismo faz, né? Então, que você comece um pouco a falar um pouco da tua história, que é espetacular, conectando com o mestre Takashi Amano, e até a gente chegar aqui na Aquabase e depois a gente seguir com a nossa entrevista. Bom, primeiramente eu queria agradecer você pela oportunidade de eu poder me expressar num canal tão democrático e tão... o seu trabalho é muito light, vamos dizer assim, né? A minha história como aquapaisagista, na verdade, ela se mistura com a minha própria história de vida, né? Eu sou descendente de japoneses, eu sou mestiço de italianos com japoneses, e como todos sabem, o aquarismo ele é muito presente na cultura japonesa, né? E eu sou o neto mais velho da minha família de japoneses, e o meu avô japonês ele tinha uma ascendência muito grande sobre mim, né? Então eu convivi muito com esse meu avô durante a minha infância e aprendi a gostar das artes, da cultura japonesa, da apreciação e da contemplação da natureza. Então meu avô era fotógrafo, ele tinha bonsais, ele fazia uma série de coisas, orquidófilo, e isso foi me levando ao aquarismo. Quando eu tinha 7 anos, o meu vizinho de parede que se mudou no meu bairro em Pinheiros, ele era japonês também, e ele tinha no fundo da casa dele milhares de aquários, com guppies, com lebistes. Isso era um playground para você. Mas ele era aquele japonês bem rígido e não deixava a gente entrar lá, né? Só que a minha mãe que era japonesa, né? Minha mãe é japonesa, ela fez amizade com a esposa dele, e aí a minha mãe se reunia toda tarde, ia pra tomar um chazinho, não sei o que, e eu ia. E ele estava lá no fundo. Então, como era meio chato a conversa de mulher, eu ficava meio saracuteando na casa dela, ia lá pro fundo, e aí o velhinho no começo era tipo o seu Miyagi do Karate Kid, né? Não me deixava fazer nada, não podia mexer, e com o tempo ele me deu uma redinha, me deu uma buchinha, me deu não sei o que, e eu peguei o amor pelo aquarismo. Aí você começou a limpar pra cá, pra lá? Limpar pra cá, limpar pra cá. Mas foi mais ou menos isso mesmo. Tá, ele foi muito importante nessa criação, e ele me deu o meu primeiro aquário. Teu primeiro mestre, então? Foi, praticamente, exato, sobre o Errara. Ele é falecido já, mas eu devo muito a ele isso. Ele me deu naquela época no Brasil. Os aquários ainda eram com estruturas de metal coladas com massa de vidraceiro, ou eram caixas de cimento amianto com visor, era uma coisa bem rústica mesmo. Nossa. Isso aí é 76 por aí, 77. E aí ele me deu um primeiro aquário de acrílico japonês, bem surradinho e tal, e uns guppies. E aí começou a minha estada. Eu tive essa influência do meu avô, como eu disse pra você, e fiquei muito... estudava sobre orquídeas e tal, mas nada muito sério, né? Eu sou arquiteto de formação e eu cuidava das empresas do meu pai, do ramo gráfico, né? Meu pai é italiano, a gente tinha um ramo gráfico e eu cuidava das empresas do meu pai, até que um dia eu comprei pela internet, na época que era discado ainda e tal, um livro que eu vi no Amazon, lá nos primórdios da Amazon, e era um livro sobre o Takashi Amano. Até eu tenho aí, depois você faz uns inserts para você ver o livro. Certeza, e o pessoal que assiste a gente, se vocês querem uma referência para aquário marinho plantado, ou até para como vida, eu diria, Takashi Amano. A vida do Takashi Amano foi uma vida muito exemplar, ele faleceu já há alguns anos, mas ele deixou um legado muito grande que eu tento realmente... Essa é uma oportunidade de eu estar podendo falar um pouquinho sobre isso. Especial. E aí eu comprei esse livro, quando ele chegou pela internet, pelo correio, porque não era uma coisa normal na época no Brasil, naquele momento. A hora que eu abri o livro, eu falei, nossa, eu preciso ligar para esse meu irmãozão, meu amigo, né, um cara que mora no meu coração mesmo, que é o Luca Galarraga, que é o meu sócio hoje. E liguei pro Luca, e o Luca veio pra Aquabase, pra minha casa, e a gente viu. Quando a gente começou a folhear aquele livro, Jefferson, aquilo mudou a nossa vida. Tá? Tudo muda quando tem um milestone, quando tem aquele momento, né? Exatamente, mas exatamente isso que você falou, foi realmente um marco. Foi um divisor de águas ter comprado aquilo, né? E aí começou a história da Aquabase, né? Isso foi final da década de 90,
a gente começou a falar negócios sobre aquapaisagismo, na verdade não era aquapaisagismo, na verdade era aquário plantado. Planta. Okay. E aquele livro mudou a nossa cabeça. Começamos a pesquisar aquilo, a internet não era tão farta como é hoje. E aí chegamos no Takashi Amano e existia um concurso de aquapaisagismo do próprio Takashi Amano. E então foi a inauguração de um outro, que foi o primeiro deles, que chamava AGA, de uma associação americana, né, dos Estados Unidos, que chama Aquatic Gardeners Association. E eles tinham um concurso de aquapaisagismo. E aí, meu sócio, a gente começou a se interessar por isso. Você tirava uma foto do seu aquário e mandava. Certo. Né? E aí nós começamos a trabalhar com essa história de aquabase, vamos largar nossa vida de arquitetos, né, de empresários, e vamos trabalhar com o que a gente ama, né? Visando realmente uma evolução pessoal, uma evolução do business, como uma coisa, uma realização pessoal. Claro. E aí começamos... Sair do escritório. Sair um pouco da vida, né? Olha, eu acho que daqui a uns anos talvez você vai pra lá também. Mas é uma tendência. Saudável, né? Sim, muito, muito. Tanto é que hoje eu costumo dizer para meus amigos e meus clientes que eu não trabalho, eu não tenho trabalho, né? Vir te receber aqui na minha casa, você repara que isso aqui é a minha casa, é meu lar. Sim. Eu trago minhas filhas, os animais, eu tenho minhas plantas, o cachorro. Então, na verdade, eu acho que foi um divisor de água na nossa vida e, claro, a gente começou a estudar sobre isso. Isso é muito importante. Não adianta a gente achar que vai vir uma luz divina, vai iluminar a gente vai mudar de vida. Não. Você precisa sentir isso realmente, ter convicção e trabalhar, se dedicar. É muito suor, sabe? Não é? As pessoas veem os trabalhos que a gente faz, o Luca, que é muito mais talentoso do que eu, esses aquários maravilhosos que ele acham que o Luca ele recebe uma entidade e vai lá e... Não. O Luca é o primeiro a chegar, o último a sair, estuda diuturnamente, está sempre envolvido com a pesquisa, com o trabalho. E aí nós fizemos, e eu, como já falei para você, eu era fotógrafo e tal, eu tirei uma foto de um trabalho que a gente fez para um cliente. E postamos no nosso... A gente tinha um site na época, né, o aquabase.com.br. Aqui pode falar, né? À vontade. Legal. E os créditos estão aparecendo aí agora. Obrigado, turma. E aí, essa foto, Jefferson, foi pra net. Um dia eu recebi uma carta mesmo, um papel, assinado ali, Takashi Amano. Eu falei, que isso é isso? Um choque. Eu fiquei nervoso para ler aquilo, né? Vinha em inglês, né? E foi muito interessante. Veio escrita à mão em japonês, num papel meio papel manteiga, assinado. E veio um impresso em impressora em inglês, também assinado. E aí o que era? Era uma solicitação do mestre Amano, que eu não conhecia ainda, somente pelo livro, pedindo para que eles pudessem usar essa minha foto, nossa foto, né, no catálogo da ADA, que de tempos em tempos a ADA lança um novo catálogo. Eu vou te mostrar o novo, que eu recebi inclusive essa semana. Legal. E aí, como pode, né? Claro que pode, é um prazer. E foi aí que eu comecei a entrar em contato direto com a empresa ADA, e o Takashi Amano ficou sabendo quem eu era. Em 2006 eu tive uma oportunidade de ir, né? A gente só podia um sócio ir para o Japão, porque é muito cara, né, a viagem ao Japão. E aí o meu sócio, muito assim, de uma maneira muito altruísta, né, ele falou, André, você que é japonês, né, você que vai, eu fico aqui tomando conta das coisas, e se a gente só pode ir um, vai você. Eu sou eternamente grato ao meu sócio, não só por isso, mas por várias outras coisas, mas essa é uma questão muito importante. E a gente foi para o Japão, tá? Eu fui para lá, conheci pessoalmente o Amano, e de lá para cá, isso que é muito interessante, a nossa relação aumentou, né? E o Amano, ele sempre foi uma pessoa que queria a gente perto dele, né? E ele falava... Os mestres geralmente gostam disso. Sim. Eles querem compartilhar e perpetuar o que eles conhecem. E justamente para as pessoas que ele sentia, e ele sentia isso em mim, no Luca, e ele disse isso pessoalmente, que nós éramos pessoas que entendíamos perfeitamente o conceito dele, do Nature Aquarium. E aí ele era uma pessoa muito reservada, ele era praticamente uma divindade muito respeitada no Japão, mas quando eles nos encontravam, né,
ele era muito de abraçar, de pegar, e o japonês não é, né? O japonês se cumprimenta sem se tocar, né? Isso. E conosco ele brincava muito comigo, que eu gosto muito de comer, né? E ele ficava falando, não, esse aqui manda pro André, esse aqui não, pro André é muito pouco, manda mais, né? Porque ele sabe que eu gosto de comer bastante, né? E aí a gente foi criando esse vínculo, né? E aí a gente teve a perda dele há 2 anos atrás, que foi muito traumático pra gente, mas é um ciclo que se encerra, né? E eu gosto muito de falar que a passagem dele, né, do mestre Amano, ele deixou agora de ser homem para se tornar uma lenda, né? Sim. E para as novas gerações que estão vindo, essa é o meu novo legado hoje, uma das minhas novas assim, missões, né? Manter viva essa chama do Nature Aquarium criada pelo mestre. Sim. E mostrar para as novas gerações que aquarismo, não importa qual, marinho, ciclídeo, plantado, comunitário, king, carpa, não importa. Ele é muito mais do que uma caixa de vidro com peixe, né? Ele é um sentimento, ele é a demonstração do que a gente é por dentro. É a conexão com a natureza direta, né? Eu vou além, perfeito, mas é a conexão conosco mesmo. Com a gente, com a natureza. A gente tem que tomar cuidado porque a gente busca muita conexão com a natureza, com os outros. Não, tudo parte da primeira conexão que é conosco mesmo. E a maioria das pessoas ainda não se encontrou. Sim. Então quando a gente se encontra, a gente se respeita, a gente se aceita com todos os nossos defeitos, com todas as nossas limitações e tenta, a partir do momento que a gente entende essa limitação, trabalhar para melhorá-la, aí sim a gente começa a partir do caminho de poder espalhar para os outros. Esse é um conceito também que eu aprendi lá com o Amano e com o Japão, que chama Wabi Sabi. Eu gostaria que até é um convite que eu faço para a sua audiência, estudem um pouco, descubram um pouco esse termo, Wabi Sabi. Wabi Sabi. Mudou a minha vida e tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Voltando, André, muito bom essa história. Acho que o pessoal vai ficar impressionado de saber que no Brasil nós temos essa conexão com o Japão e com o mestre Takashi Amano. Tá? André, o que mudou? Você é o precursor de levar o aquarismo para a TV. Eu desconheci um outro programa. Acho que não existe. Não existe, né? Na Fish TV, eu acho que é difícil alguém que não esteja no nosso meio que não conheça a Fish TV. Mas o que mudou então depois que nós tivemos a representação do aquarismo em um programa de televisão? É sensacional a sua pergunta. Te agradeço essa oportunidade, realmente. O aquarismo sempre foi tratado no Brasil como um hobby. E o hobby, geralmente, ele fica retido em bolhas. No Brasil, principalmente, que a gente gosta de criar as panelinhas, né, segregar não no sentido pejorativo, mas de se proteger, né? Sim. Clãs, pequenos núcleos. Grupo do Marinho, né? Dentro do Marinho tem o pessoal do RIF, depois dentro do RIF tem o pessoal do SPS, né? Isso aí. E aí vai. E aí o que acontece? Quando a gente entra e finalmente numa grande mídia como a TV a cabo, né? A gente abre isso para quem quiser ver, né? Então no Brasil a gente tem um problema muito sério, que é a minha visão pessoal disso, tá? Os empresários do ramo sempre pensam em trabalhar dentro desse mercado, dentro de quem é aquarista. A gente não tem que trabalhar com quem é aquarista. Isso é só o topo da pirâmide. A gente tem que trabalhar com todo mundo. Eu falo isso também, né? Excelente. Por isso que às vezes a gente não vê uma nova geração vindo, porque ela não tem acesso. Quem vem efetivamente na minha loja, diariamente vem pais, filhos, avós e netos, são aqueles que tem alguém que na família que já é. Será, uma pergunta, será que efetivamente nós estamos aumentando o mercado ou esse mercado ele está se expandindo dentro de como se fosse uma grande família só? Exato. Né? Exato. Então eu venho eu fui um dos fundadores de uma revista de ciclismo e eu era fui editor durante 6 anos dessa revista. E essa revista... Ciclismo não é ciclídeo não, né? Não, é quase. Ciclismo mesmo. E aí o que acontecia, eu achei legal nesse projeto quando eu fui convidado, que ele ia ser vendido em banca de jornal. Certo. Então a bicicleta, o que aconteceu? A bicicleta ela estava disponível, né? Para quem quisesse passar na banca e ver uma capa bonita. Legal. É isso aí. E a gente trabalha muito fechado. Então hoje com a Fish TV eu vejo uma possibilidade da gente alcançar nosso tentáculo, tá?
está aumentando cada vez mais. Primeira coisa, né? O cara que é pescador e não é aquarista, ele vai assistir teu programa, ele vai se interessar. Poxa, seria legal eu ter um peixe dentro do meu ambiente. Eu adoro aquele ambiente. Quem pesca e faz pesca esportiva, pesca e solte, quer ter aquele contato. Não tenha dúvida. O pescador, a pescaria também, ela mudou, ela vem evoluindo de uns anos para cá, né? Hoje, esses pescadores esportivos, eles são verdadeiros mecenas, tá? Porque eles protegem a divulgação desses programas. Os meus amigos da Fish TV, Kid Ocelos, Laurence Iqueda, toda essa galera, o Johnny Hoffman, mesmo a Luana Pigato, que não é mais, mas que é uma excelente exímia pescadora, hoje mora em Miami. Essas pessoas protegem os biomas onde elas aparecem, né? Eu tive um excelente professor que foi o Nelsinho Nakamura. Nelsinho foi meu professor de arremesso, Jairo Naka e tudo. E é sensacional, essa turma, a conexão que eles têm com o meio ambiente, com tudo. Eles são a nova geração, que não é mais nova, né? Mas eles foram os precursores, o divisor de águas da pesca também. Então hoje, todo pescador tem uma consciência ecológica, uma consciência de quão ele é importante para a sustentação do bioma onde ele vive, onde ele vai pescar, né? Eu não posso também deixar de citar pessoas que trabalham por trás desse sistema que a gente vem, né? Porque a Fish TV, eu posso dizer, é uma comunidade, uma família muito grande de gente que é envolvida, obviamente, com a informação, com o produto que é o programa de televisão, mas sim com a natureza, né? Tem um outro pescador que, me perdoe, cara, o Denis Garbo é grande amigo meu e é um pescador só de pesca e pague. Perfeito. Os pesca e pague, na democratização e a proliferação, né? Foi através do pesca e pague que você pode levar o seu filhinho de 2 anos. Você não pode levar o seu filho de 2 anos no Xingu. É mais complexo, né? Então tudo isso vem acontecendo. Hoje a Fish TV, ela tem um alcance de 50 a 60 milhões de pessoas. No Brasil. Então você vê a força, né, e a responsabilidade do que a gente fala. Então eu tenho um comprometimento muito grande quando eu faço os meus programas, quando eu sento para criar pauta com a minha equipe, né, com o Marcel Nishimura, né, com todos os colaboradores dele, de fazer alguma coisa que seja realmente educativa. Eu recebo muitas críticas de chacotas porque eu falo turminha, né? Mas esse foi um bordão, uma coisa que eu quis criar, e isso quem me deu essa dica foi o Laurence Iqueda. Isso daí é para eu trazer a criançada para perto de mim. Né? Então é muito engraçado. Eu às vezes eu participo dos eventos de pesca da Fish TV, apesar de eu não ser um pescador e eu criar peixe, né? A maioria dos meus fãs esmagadoras são as crianças. Que legal. Né? Então eu acho que aí é o termômetro maior para mim que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Eu estou conseguindo enraizar, nem que seja um pouquinho, na cabeça das crianças, da nova geração, né? Que o aquarismo é uma forma de você trazer a natureza para dentro de casa, né? E o aquarismo jumbo hoje, que é uma outra vertente, está crescendo muito. Nós temos referências como o Renato Moterani, que é amigo meu. Eu trouxe ele pela primeira vez, talvez eu acho que ele tenha ficado conhecido efetivamente por causa do programa Aquarismo. E ele é uma pessoa que está divulgando em muito, um cara que faz um trabalho muito legal. Eu vou encontrar com ele, vou conhecer na conferência que vai ter esse ano de aquarismo, aí eu vou estar lá. Mais uma pergunta interessante, você que tem contato com os maiores distribuidores brasileiros e internacionais, certo? Tua presença em todas as feiras, em todas as conferências, a gente vê pelo programa Aquarismo na Fish TV. O mercado brasileiro de aquarismo está em franca expansão. Eu estou trabalhando, até a gente conversou mais sobre isso aí, em ter uma pesquisa de mercado que a gente precisa. Qual que é a tua visão sobre o momento que nós estamos passando no aquarismo nesse momento? Né? Saímos de uma crise, mas ao que tudo indica, nunca se vendeu tanto vidro para aquários como nos últimos 3 anos. Esse dado para mim é bem animador que você me passou agora. Eu costumo dizer que o maior termômetro do aquarismo, como um mercado, né, não como hobby, paixão, como estilo de vida, como mercado, o melhor termômetro é a quantidade de novos aquários que a gente vende, cubos de vidro. Então, se nós estamos vendendo efetivamente mais cubos de vidro, são novos aquaristas, são novos projetos que estão sendo desenvolvidos. Vão ser vendidos mais hardscape, mais luminária, mais isso que tudo. Mas é que tá. A minha maior preocupação, Jefferson, não é com relação ao aumento do mercado nesse sentido financeiro, porque ele é autossustentável já, é uma realidade. A gente, apesar de não ter uma representatividade muito grande, a gente tem, por exemplo, a ABLA, que é a Associação Brasileira das Lojas de Aquarismo, né, de aquário.
Essa é uma associação que tem vindo desenvolvendo, está engatinhando ainda, a gente tem muito por criar, mas o Ricardo, que é o nosso presidente, ele tem trabalhado diuturnamente para levar a gente como representatividade. Por exemplo, a gente tem um problema com essa nova tomada brasileira, tal. Como é que a gente faz, né? Produtos que vêm da China, da Alemanha, da Ásia, da não sei o quê, a gente tem que se adaptar. E se a gente não tem essa representatividade de uma associação, a gente não consegue. Outro grande problema é essa questão das nossas legislações. Elas são muito herméticas, né? Elas não querem trabalhar para o desenvolvimento do setor. Elas parecem que trabalham para enclausurar cada vez mais a gente, amarrar a mão das pessoas. Aí a ABLA vem e consegue queda de algumas normas, queda de algumas coisas, isso é muito interessante. Então aí, nesse caminho, eu estou bem tranquilo, nós estamos bem encaminhados, nossa associação está se amadurecendo, estamos longe do ideal, mas estamos caminhando. Mas o que mais me preocupa, na verdade, como você falou, eu participo de feiras internacionais, visito, eu acho que eu sou o único brasileiro que teve acesso em fábricas de produtos através da... a gente vê você visitando Sera, Eheim, Boio, Headset. Não, e isso é até importante para o pessoal ver, porque existe muito preconceito com equipamento chinês. Não tem dúvida. Existe preconceito, bom, a minha formação me permite falar isso com todo ipsis literis, que existe equipamento chinês bom e ruim, assim como existe equipamento alemão bom e ruim. Vocês acham que alemão não sabe fazer coisa ruim? Principalmente software, tá? Tá vendo? Eu digo o seguinte, que eu tenho realmente eu sou uma pessoa muito iluminada, porque toda noite eu deito no meu travesseiro e eu durmo muito bem. Eu tenho uma consciência muito limpa, porque mesmo quando eu faço bobagem, eu fiz a bobagem. Eu não fiz pela mão dos outros, né? Então, quando eu entro, por exemplo, eu entrei a primeira vez na fábrica da Boio, graças ao meu Alexandre Talarico, que me deu essa oportunidade, eu entrei sinceramente com o pé um pouco atrás. Mas eu tenho humildade para admitir publicamente, eu já admiti isso várias vezes, que hoje eu admiro essa empresa como empresa. Né? O dono da Boio, né, ele é meu amigo particular hoje. Ele é um magnata, ele é uma pessoa milionária. Se fosse nos moldes que a gente está acostumado aqui no Brasil, ele nem olharia para uma pessoa como eu. Mas ele me encontra no exterior em oportunidades. Ele para reuniões para vir me cumprimentar, porque ele é uma pessoa que o prazer dele é em oferecer produtos cada vez melhores, atender à demanda de quem? Nossa, dos aquaristas. Né? Então, quando um aquarista elogia um produto dele, é o que ele precisa para continuar trabalhando. Né? Então, hoje o mercado está num desenvolvimento muito grande, né, como você falou, mas a atenção tem que ser voltada para nós aquaristas, todos nós. Nós temos que aprender a dar o verdadeiro valor para as coisas. Né? Eu não vou vender filtro de ponta para todos que estão assistindo. Mas eu também não posso ser leviano e falar que um filtro de entrada ele é uma porcaria. Agora, esse filtro porcaria, ele é porcaria para quem? Para aquele aquaristas de 40 anos top, não. Mas e para aquela pessoa? Hoje em dia, por exemplo, a questão das rações, né, alimentos. A gente tem rações de primeira linha no Brasil. Para que eu vou comprar aquela ração que eu brinco, que falo que é que nem amendoim de boteco, né? Um saquinho plástico grampeado num papelão. Congelado às vezes, né? Então a gente não precisa mais, a gente não está no nível mais, como o mercado, de comprar ração de peixe em granel aberto. Eu acho que isso aí vem a colaborar então pelo trabalho que a gente vem fazendo, que são reviews. A gente tenta obviamente ser imparcial, tá? E levar para o público exatamente o comportamento, seja de uma ração, seja de um equipamento, seja de um aquário. Tá? Então, isso leva à grandiosidade, e até nos equipamentos que precisam ser melhorados, o próprio fabricante sempre está aberto para feedback do usuário. Né? A Boio foi assim. Eu encontrei com eles numa feira na Aquarama e 6 meses depois eu fui visitar a fábrica. Aquilo que eu tinha falado para eles, que o Alexandre Talarico falou para eles na feira, já tinha sido alterado na produção 6 meses depois. Isso é ouvir. Por isso que ela é uma empresa, é uma das empresas que mais cresce no mundo. André, a gente falou do mercado e apesar dessa aceleração do mercado brasileiro de aquarismo,
tem algo que vem me preocupando e eu vejo muito, que eu abandono no hobby. Tá? Existe uma certa frustração. A pessoa pega um aquário, leva para casa e aí obviamente não tem tempo de estudar. Às vezes é difícil, tem pessoas que têm outras, né? Mas ela gosta daquilo ali, mas ela se frustra, ou o peixinho morre, ou ele pega alga e não sabe como, ou ele olha para o aquário e ele não acha bonito. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Essa é uma pergunta muito legal, ela é muito. Eu espero que a minha resposta sirva, né, para as pessoas. Que é o seguinte, são algumas frentes que a gente tem que analisar para tentar resolver ou responder essa sua pergunta. Primeiro, grande parte das frustrações é por conta da minha cadeia produtiva, dos lojistas. O lojista, ele tem que se preocupar em vender um produto porque ele precisa ganhar dinheiro, tá? Mas ele tem um comprometimento em oferecer para o cliente aquilo que aquele cliente está apto a ter. Então não adianta eu vender aquilo que eu tenho no estoque. Aqui na minha empresa, muitas vezes as pessoas ficam bravas comigo porque elas vêm aqui para comprar um acidificante. Eu quero um acidificante. Eu falo, tá bom, por quê? Olha o tamanho do seu aquário. A gente age meio como psicólogo. Tá certo. Assim que deveriam ser os vendedores. Pergunta a tua dor primeiro, depois eu te digo se você precisa. Eu falo aqui na minha empresa que os meus funcionários, os meus colaboradores, eles não são vendedores. Eles são consultores técnicos. Por quê? Quando você pede uma ração, eu posso pegar aqui uma prateleira e te dou. Agora eu tenho que perguntar para qual peixe, qual é o tamanho, que aquário qual é o tamanho do seu aquário, quantos peixes você tem. Então, olha como é mais complexo. Sim. É diferente de você ir numa loja e chegar lá e falar assim, eu quero comprar um mamão. Tá ali, ó. Mamão, você vai, escolhe o mais maduro, o mais verdinho e leva embora. Sim. Então isso é o primeiro ponto. Excelente ponto, eu diria. Sim, as lojas precisam ser mais responsáveis. Nós lojistas, estou falando agora como lojista, como representante, eu me incluo nessa cadeia. Sim. Nós precisamos ser responsáveis. Nós precisamos cuidar do nosso mercado. André, aparecem muitas pessoas, comentários dos vídeos ou procura a gente, com dúvidas e diz assim, o que eu faço para resolver isso? Eu vejo muita gente respondendo em cima que, assim, ó, faça isso. Como é que você está dizendo para fazer isso se você não perguntou qual o tamanho do aquário, qual a salinidade? Então, é bem a calhar. Você tem que saber qual é o teu problema primeiro, tá? Aí a gente cai no segundo ponto. Que é, agora eu vou me colocar, eu vou tirar meu uniforme de lojista e vou botar o meu uniforme de hobbyista, de aquarista, tá? Nós aquaristas precisamos parar com essa soberba de achar que a gente não precisa mais aprender nada. Ponto número 1, tá? Eu converso com pessoas que vêm com um discurso para mim já montado, prontinho. Só que se você fala alguma coisa fora do script, a casa cai. Né? Então nós precisamos aprender. A primeira coisa, o lado do consumidor, a primeira coisa, antes de você comprar o primeiro equipamento, o primeiro produto, o primeiro peixe, o primeiro coral, você precisa o quê? Estudar. Você precisa saber, você precisa ter conteúdo. A gente e nós aquaristas somos os primeiros também a tratar o nosso hobby, a nossa paixão, como um produto, como uma calça jeans. Eu quero uma calça jeans, eu vou lá e eu vejo quanto custa 100, eu tenho 100, vou comprar. Aí você pega e veste. Serviu, serviu. Se não serviu, não gostou, ficou apertado para sua moda, você joga fora. Aquário não é igual. Aquário não é produto. A gente tem responsabilidade disso, de posse. Então é o seguinte, claro, tudo é dinheiro, tudo é verba. A gente vive numa sociedade capitalista e eu acho isso muito saudável. Sim. Só que antes de você ter o dinheiro para comprar o aquário, você precisa entender, eu vou ter tempo para cuidar desse aquário? Sim. Eu tenho aptidão para isso? Eu tenho conhecimento para isso? Eu tenho um local adequado para ter isso? E aí, por último, eu tenho dinheiro para manter isso? É isso aí. É muito fácil hoje eu chegar e falar assim, olha, um exemplo, uma BMW, uma marca que eu adoro de automóvel. Eu tenho dinheiro para ter uma BMW? Tenho, mas eu tenho dinheiro para mantê-la? Não, não tenho, então eu não vou comprar. A gente tem que parar de achar que lojista quer roubar o consumidor e que o consumidor só quer sugar do lojista. Nós somos uma simbiose. A anêmona e o palhaço. Se a gente não trabalhar juntinho, um cuidando do outro, acaba o mercado. O que eu estou dizendo com relação a isso?
Ah, eu não vou comprar, eu vou na Aquabase, pergunto tudo pro André, o André me explica tudo e eu realmente explico mesmo. Sim. Tá? Esse é o meu trabalho. São todos convidados a me ligar, mandar e-mail, virem aqui. Tá? Agora, ele sai daqui e vai comprar onde? No AliExpress. Ele compra onde? No Mercado Livre. No mais barato. Né? E aí, sabe o que acontece? Isso acontece comigo todos os dias, Jefferson. Sim. Quebra o aparelho, ele comprou no AliExpress, ele quer que eu arrume. Sim. Então aí é uma relação que não é simbiose mais. Aí é comensalismo, um tá comendo o outro. Sim. E isso é um vício não só no aquarismo, mas em tudo. Essa é a parte ruim de toda essa conectividade que a gente tem, né, André? E eu acho que isso está colaborando também para abandonar pessoas, porque no final... São duas, por isso que eu falei, é uma via de duas mãos, né? Se o lojista não cuidar do consumidor, não achar que ele tem que ganhar tudo no cara de uma venda, não. Aqui as pessoas vêm, eu dou uma planta, eu ofereço uma ração de graça, testa. Se você não gostar, você me devolve, não usa. Se você gostar, você vem aqui e paga pra mim. Milhares de pessoas que estão me vendo já sabem que eu sou assim, porque eu acredito no que eu vendo. Por outro lado, nós aquaristas temos que parar de querer levar vantagem em tudo e achar que se eu fizer um filtro com tubo de PVC, não sei o que lá, é melhor do que um filtro Eheim. Todo mundo, eu sempre vai conseguir o teu mesmo talento de fazer aquilo. Isso que eu falo. Essas pessoas, eu não tenho, por exemplo. Essas pessoas que divulgam o do it yourself, faça você mesmo, que eu não acho errado. Eu também tá? não. Mas tem que tomar cuidado, porque divulgar do it yourself num fórum de aquarismo é a mesma coisa de que você falar. É você dar uma receita pra quem não é cozinheiro. uma bomba, cara. E outra, é assim, a mesma coisa que você entrar querer falar sobre como se constrói um automóvel num site de usuários finais de automóvel. Quando você está falando com engenheiros, é uma coisa. Quando você está falando com engenheiro e consumidor, o papo tem que mudar. Né? Então veja, eu falo que o do it yourself ele é bom até certo ponto, porque às vezes eu acho que o grande prazer do cara não é o aquarismo, é fazer o negócio. E eu acho honesto. Faça, desenvolva e crie. A gente tem uma pessoa muito boa nisso no ramo do aquarismo marinho, que é o senhor João Carlos Basso, uma pessoa que eu respeito muito. Posso dizer que já é meu amigo já, também. Eu também, e é mais que meu amigo, é uma pessoa que eu respeito Sérgio muito. Pantaleão também. Sérgio Pantaleão é uma referência no aquarismo. Conectou a gente aqui no final das coisas, né? Muito bom. Eu comecei na loja do Sérgio Pantaleão. Né? Um abraço, Sérgio. Sérgio, o seu João Carlos. O seu João Carlos é uma pessoa que ele estuda o equipamento, ele vai e ele tenta fazer a versão dele daquilo. Mas ele não prega que aquilo ali é melhor do que o outro. Claro. Quem quer vai buscar aquilo. São mentes inventivas que só colaboram com o nosso hobby. Uma pergunta que, bom, você é arquiteto por formação e aquapaisagista. Acho que vocês já devem ter visto as obras de arte do André e do Luca. Vamos ver algumas imagens aí junto, passando na tela. Mas eu queria que você dissesse o seguinte. Eu vejo muito... a pessoa monta o seu primeiro aquário e tem muita dificuldade com o hardscape. Eu me enquadro nisso aí. Meu primeiro aquário que eu montei lá, coloquei uma pedra de cada lado, 2 ilhas, e toda vez que eu olhava eu não me sentia contente com o layout, o design, o hardscape, como a gente quer chamar. Então, como é que você aplica isso? Porque a gente olha os seus aquários aqui, primeiro, ele tem uma profundidade, uma coisa impressionante, André. Como é que a gente pode levar isso pro pessoal? Nem todos têm esse talento, a gente tem que respeitar, e ele tem que procurar pessoas que sabem fazer isso. Como é que a gente resolve esse problema? Essa é uma pergunta também muito interessante, muito bacana. Aquapaisagismo é arte. O que eu pratico, o que a minha empresa procura ensinar, eu preciso que você, quando entre aqui para ser aquapaisagista, você já seja aquarista. Tá certo. Então eu falo que o aquapaisagista, ele é a evolução no sentido positivo do aquarista. Você já sabe criar planta, você já sabe com os conhecimentos, necessidades dos peixes. Você não é aquele que compra o aquário e o peixe no mesmo dia. Você já é aquele que sabe que o peixe precisa de uma dieta alimentar, não é jogar ração e ir embora. Tá? Então, como arte, a arte ela tem, e eu acredito sim muito nisso. Eu sou um artista, não que eu esteja me gabando, eu estou me classificando. Né? Então eu acho que hoje o artista, como é que ele quer aprender? E seja qualquer arte, Jefferson, tá? Vamos falar de pintura, escultura, fotografia, qualquer arte.
Existem os conceitos técnicos, que são as técnicas, estudo, dedicação, tá? Que você, a partir do momento que você tem a técnica, o conhecimento, você precisa o quê? Praticar. Então, dentro do conceito técnico, você tem que vir aqui, sentar numa sala de aula, ou pesquisar livros, pesquisar com pessoas que efetivamente entendam. O grande problema da nova geração, da geração que está escutando a gente hoje, que está assistindo a gente, é que ela é a geração do Google. A internet é maravilhosa, mas na internet eu sempre falo, todo mundo na internet é valente e todo mundo na internet é expert. Mas quando você pede pro cara, então mostra o seu aquário aí. Ah, sabe, eu tô sem câmera. Não sei, então porque contra fatos não existem argumentos. Sim. Tudo aquilo que eu prego, eu como profissional eu prego, você vai encontrar aqui na minha loja. Por isso que eu durmo tranquilo. Tá certo. Eu não vendo o que me dá dinheiro. Eu vendo aquilo que eu tenho certeza que vai resolver a tua vida. Você é meu cliente, você entra aqui, você quer ser atendido por um consultor que entenda de alguma coisa. E eu entendo muito pouco, mas é do meu ramo. Né? Estou em constante aprendizado. Então, tudo que eu tento aprender, eu tento fazer o quê? Passar para os outros. Porque se imagina se eu tivesse a cura da AIDS, a cura do câncer, e eu guardasse só para mim. Qual é a serventia disso, qual é o valor, qual é a grandiosidade disso. Então quando a gente ensina, quando a gente passa, quando a gente multiplica, quando a gente como é que fala? Quando a gente distribui share, né? Quando a gente compartilha, essa é a palavra. Quando a gente compartilha, a informação ela atende uma grandiosidade muito maior. Eu sou desse partido também. Então, André... Claro o seu programa é exatamente isso. E não existe satisfação maior quando a gente envia uma informação ou aquele sentimento que a gente tem, ele é replicado e a pessoa fica contente com aquilo. Claro. E aí que tá. Quando a gente aprende esse conceito técnico, quando a gente aprende para fazer um layout, por exemplo, de aquapaisagismo, você precisa saber questões de proporção, de posicionamento, triangulação, tudo isso é técnica. Tem matemática ali também. É que nem fotografia, né? Nós falamos, planos, né? Você tem que trabalhar abertura, obturador, diafragma, ISO, brilho, contraste, tudo isso. Só que do que adianta você ter esse... Não é só isso, eu quero dizer. Não adianta nada você vir aqui assistir as aulas, ter a apostila, estudar, se você não pratica. Não pratica, claro. Tá? A prática faz a perfeição, ou leva à perfeição de cada um, porque não existe perfeição universal. Cada ser humano tem o seu conceito de perfeição. E se você for aprofundar um pouco mais essa discussão, a perfeição ela não existe. Né? O conceito do Wabi-Sabi é justamente esse. O dia que nós entendermos a importância e a grandiosidade da imperfeição das coisas, da imperfeição das pessoas, nós vamos aceitar todo mundo. Né? E fica mais leve. E aí que eu falo, e a segunda asa dessa questão é a técnica, e aí tem o que você falou, o talento. Eu sou uma pessoa muito dedicada, eu estudo, mas eu nunca vou alcançar o Luca. O Luca nasceu com o dedo verde. O Luca é o cara que ele jogou 4 pedras lá, tá bonito. Eu preciso trabalhar. E fora isso, por que o Luca é o melhor aquapaisagista do mundo há 10, 12 anos seguidos? Tá entre os top ali. Porque ele estuda, ele pratica e ele tem talento. Isso é difícil de achar os três, né? E a gente às vezes, vocês aí às vezes são desonestos ou vocês não são, vocês são desonestos mesmo com vocês mesmos, porque vocês pegam uma foto do Luca, de um trabalho do Luca, e vocês querem fazer igual. A natureza não dá salto. Não. E a gente vem tentando replicar coisas no aquarismo. Sim. E a realidade é que tudo tem mostrado que não existe um aquário igual ao outro. Não existe um ser humano igual ao outro. Exato. Né? Mas essa é uma questão muito legal, se me permite continuar mais aqui. Tá ótimo. Quando você quer fazer um aquapaisagismo, por exemplo, qual é o que eu indico para os meus alunos? Pega uma foto de um aquário que você gosta, de 5 aquários que você gosta na internet, e traz para mim.
Geralmente são 5 obras de arte e 5 estilos totalmente diferentes. Porque a gente, no começo, a gente ainda não tem um conceito, a gente não sabe o que a gente quer. Ainda, claro. Você não sabe diferenciar o que é uma Station Wagon, de uma SUV, de um Jeep, entendeu? Mas é normal. Aí traz pra mim, eu falo assim, olha jovem, pra você, esse é muito difícil, esse aqui você não vai gostar, vai enjoar rápido. Vamos pegar esses 3. Desses 3, ó, esse tem pró e contra, esse tem pró e contra, esse tem pró e contra. Putz, André, que legal saber disso. Eu vou gostar, eu gosto desse e desse. Então, pega esses 2 aquários e tente replicá-los. Copiar mesmo. Claro. Porque por mais que você tente copiar, você nunca vai fazer igual. Porque nós estamos tratando de natureza, é vivo. Tá? É um composto que está sempre em evolução. Então isso que eu acho que é um aprendizado legal. A gente não pode ter vergonha de querer copiar no começo. O duro é eu querer copiar o do Luca, aí não vai dar certo. André, o DNA da Aquabase é aquapaisagismo, aquários plantados, água doce. Né? Você sempre esteve envolvido também, até pelo programa da Fish TV, em eventos onde está presente o aquarismo marinho, você faz matérias de tudo isso. Existe alguma intenção da Aquabase expandir esse conhecimento técnico para o aquarismo marinho? Sim. Essa resposta aqui é reveladora, hein? Ó. Você é espertinho, os seus informantes são muito bons. Mais uma vez agradeço essa oportunidade de me expressar no seu canal. Eu vi, através dessa minha vivência com o hobby de modo geral, justamente essa necessidade e dificuldade que o pessoal do marinho tem, principalmente na montagem do hardscape. Como eu coloco as rochas. Aquário marinho hoje é tudo igual, se você for pensar. E te interrompendo e adicionando uma coisa, André, a beleza de um aquário marinho é muito grande pelos corais. Sim. Os corais ajudam muito. E a gente coloca os corais ali, já está mais ou menos bonito. Sim. Mas falta aquela profundidade que a gente vê nos plantados aí. Justamente. Tá? A gente pode sim entrar, porque aquapaisagismo é um termo que no Brasil virou sinônimo de aquário de água doce, aquário de planta. Mas aquapaisagismo é um termo que você pode expandir para tudo, para lagos ornamentais, piscinas naturais, arranjos florais, aquários de água doce, aquários de discos, de ciclídeos marinhos e riff, etc. Um riff é uma paisagem. Não tem dúvida. O que a gente vai tentar hoje, aí sim essa informação que eu quero dar para vocês, a Aquabase está criando sim um braço dentro da empresa, não sabemos como vai chamar, se vai ser Aquabase Marine, Aquabase Riff, Aquabase Saltwater, não sei, Aquabase Mar, mas nós vamos sim agora começar a atender ao público de aquarismo marinho. Nós vamos tentar colocar em prática esses nossos conceitos artísticos e técnicos para que o aquarismo sem fronteiras use esses conceitos e agregue mais valor, agregue qualidade. André, se você tiver pessoas do marinho frequentando o mesmo espaço ou o mesmo ambiente, eu não digo no mesmo local físico, mas conectados, eu acho que a gente tem muito a ganhar. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, nosso interesse o grande padrinho disso são 2 pessoas, né? É o Alexandre Talarico, que é proprietário de uma empresa muito grande, distribuidores do Brasil. Sim, né? E aquarista, sim, né? Muito. O Alexandre Talarico é uma das pessoas, olha que eu conheço gente nesse mundo. É uma das pessoas que tem o maior conhecimento, um dos maiores conhecimentos técnicos do mundo. Tá? Em 4, 5 pessoas eu coloco o Alexandre Talarico no meio deles. O Alexandre Talarico foi fundamental nisso, ele e a empresa dele. E o outro é um grande amigo meu, que vocês estão cansados de ver comigo, e de total confiança, que é o chamado Daniel H. Yamazaki, que também trabalha numa distribuidora, que é a Aquarium Group, que fornece outros equipamentos, que ambos têm uma marca grande. Ou seja, você já tem contato com todas essas empresas e todas essas fabricam equipamentos e todo o ecossistema para marinhos. E ambas as empresas e ambas as pessoas que eu falei para vocês são pessoas comprometidas com o mercado. Elas não são comprometidas somente com o bolso delas. Tá? Tanto é que elas... é muito comum, assim, vocês devem saber, se eu vou vender Red Sea, eu não vou vender Tropic Marine. Se eu vendo Tropic Marine, eu não quero que eu venda Red Sea. Não, aqui na Aquabase não tem isso. Aqui só entra o que a Aquabase acha que é positivo, que vai oferecer, agregar valor, agregar. Então,
eu não vejo dificuldade nenhuma em Tropic Marine, Red Sea e outras grandes marcas trabalharem juntos. Sim, né? sim. Até porque, né, André, tem um determinado equipamento, um teste que um faz melhor do que o outro, isso a gente já sabe. Pronto. Ou um é mais indicado para o iniciante, outro é mais indicado para o expert. Exatamente. Né? A gente tem que tomar cuidado, e o aquarismo marinho comete muito essa questão, na minha opinião, na minha visão pessoal, é que assim, a gente cria alguns paradigmas, assim, 450 ppm de cálcio. E o cara busca aquilo a ferro e fogo. Sim. Aí você vai olhar o aquário dele e fala assim, gente, você não precisa, o seu aquário não precisa disso. Não precisa reposição de elementos, faz uma TPA que está resolvido. Faz uma TPA, seja mais light, Exatamente. né? Não se exija tanto, não entre dentro do molde, não coma pela mão dos outros. Porque você vai concordar comigo, acredito. Não existe aquário padrão. Se não existe aquário padrão, não existem regras. Sim. Existem o quê? Conceitos que são totalmente diferentes. Exatamente. Se você sabe uma regra, desculpa, você é burro. Se você sabe um conceito, você consegue criar algumas regras. Exatamente. Tá? E a regra, a gente sempre fala, né? A regra, ela não é para todos os casos, sempre existe uma exceção. Então o que a gente quer criar aqui dentro da Aquabase, dentro do meu conceito rol de amizades, por isso que eu me associo a pessoas como você, pessoas que são proativas para o nosso mercado, a gente tem que criar consciência global de tudo isso. Né? O aquário marinho que eu vejo hoje, isso é uma crítica pessoal, é uma coleção de corais. Ninguém quer estar preocupado em saber se esse coral... o aquário marinho é assim, ele quer criar pinguim e urso polar. Posso ter cavalo marinho junto com Então, não dá. É aquilo que eu falo, né? A gente tem que entender a humildade, contemplação. Vamos estudar os biomas marinhos, como os aquapaisagistas de aquário plantado fazem. Olha aí. Né? Então vamos ver que esse coral com esse coral aqui, eles vão se matar até a morte. Porque eles não coabitam o mesmo bioma. Apesar do oceano ser um só, né, na sua grandiosidade. Mas existem essas diferenças. Eu quero botar um palhaço junto com um peixe que vai pegar o palhaço. Não dá certo. A nossa intenção, a minha intenção do Luke, da minha empresa, da nossa empresa Aquabase, a gente está entrando no mercado de marinho para agregar com muita humildade. Eu não sei nada de marinho comparado ao pouco que eu sei de plantado, mas a minha ideia é oferecer... Você está sendo humilde demais, Não estou sendo. Isso é uma coisa que eu não sou, é humilde nesse sentido piegas, né? Eu sempre me dei muito valor, por isso que talvez eu tenha uma projeção um pouco maior. Eu sempre dou valor para aquilo que realmente acredito em mim, mas eu realmente acredito que eu tenho muito a aprender, mas também eu tenho muito a oferecer já, né, para esse mercado de marinho, e tenho grandes pessoas que têm ascensão sobre mim. São essas pessoas que eu te falei, o Eite, o Alexandre, o próprio João Carlos Bastos, uma pessoa que eu quero conversar e perguntar muita coisa, e muitos lojistas pelo Brasil aí, que eu respeito muito, né? Ricardo Rio, da loja Fishland aqui no Brasil, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, e eu nunca quero ultrapassar esses caras, eu quero sempre ajudá-los a melhorar. Eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar com a Aquabase Marinho, ou o que quer que seja, né? Até por você estar começando então nisso aí. Exato. Né? Vamos começar juntos. Né? Vai ser espetacular isso aí. Esse é o meu convite. Muita sorte nisso aí. Obrigado. Pode contar com o canal Riftech para o que você precisar. Já estou contando. Bom, André, agora que a gente tem a revelação então de breaking news no canal Riftech, sobre a Aquabase também está presente no mercado marinho. Você é o presidente, quem tem toda a coordenação do concurso brasileiro de aquapaisagismo, né? Quem não conferiu ainda é interessante dar uma olhada. E você não pensa também em trazer o melhor dos mundos, não? Veja bem, o seu fornecedor, o seu informante é sensacional, eu preciso desse contato. O CBAP, né, Concurso Brasileiro de Aquapaisagismo, é um concurso de aquapaisagismo. Eu costumo dizer que ele está entre os 3 mais importantes do mundo, sem nenhuma falsa modéstia. Até porque os brasileiros, hoje Luca, você e outros 4 ou 5, o Brasil está sendo representado. Está entre os 5 melhores nos últimos mercados 5 anos aí, estão ganhando tudo. Nos últimos 10 anos. 10 anos. Eu digo o seguinte para você, que existem 3 concursos de aquapaisagismo muito importantes no mundo, e eu incluo o CBAP neles. Por quê? O AGA, que é o Aquatic Gardens Association, que é um campeonato executado nos Estados Unidos por americanos, por categorias, ele é feito desde o ano 2000, se não me engano. Tá?
O IAPLC, que é o concurso da ADA, do Takashamano, que é feito no Japão, e é um ranking mundial, ele é feito desde 2001. Tá? E nós somos feitos, o CBAP existe desde 2004. Tá? Então estamos com uma representatividade muito grande. Ele foi idealizado pelo Marni Campos, que é um garoto, um jovem aquarista, garoto no sentido de idade, ele é uma pessoa muito competente no que faz. E ele hoje, a vida levou ele é um parceiro nosso, ele também é um dono de loja de aquário, a loja Pro Aquarista em Campinas, que recomendo já ouvi falar muito bem também. Recomendo que as pessoas visitem a loja, conversem com o Marni Campos. O Marni Campos tocou durante muito tempo tudo isso. Como ele começou essa nova empreitada, ele me chamou e falou: André, eu não aguento mais. Você quer tocar o CBAP? E aí aquilo pra mim soou como um momento muito legal da minha vida. Eu me aposentei dos concursos, né? Até porque eu e o Luca trabalhamos na mesma empresa, temos os mesmos ideais, usamos os mesmos produtos, somos patrocinados ou temos a ajuda das mesmas pessoas. Então o que eu acho? Na hora de passar você quis passar o bastão. Tá na hora de deixar. Isso focar. É muito sábio isso, né? Sim, muito sábio. A hora de dizer chega é muito legal, porque você tira um peso, entre aspas, das suas costas e você consegue ajudar efetivamente a pessoa que é melhor do que você. Assumir que o Luca é melhor do que eu, pra mim é natural, mas mais do que isso é colocar ele como homem de frente do aquapaisagismo, como competidor. E aí eu começar a trabalhar na questão de bastidor. Virar pelo amor de Deus, eu odeio esse termo, mas para vocês entenderem, virar um cartola do aquarismo, e poder ajudar o meu mercado como um todo, sem vertente, sem divisão, para a gente tentar crescer. Ou seja, marinho, todo mundo aquarismo. No mesmo ambiente, aquarismo. Exatamente. Você vai ser um concurso onde todos vão poder trocar informações e ver aquilo ali. Exatamente. Esse ano é o primeiro ano que eu estou à frente assim, sozinho. Eu tenho a ajuda do Fabrício Rufino, que é uma personalidade do nosso ramo também, muito importante. O Fabrício me ajuda muito. Ele faz parte desse projeto novo. Mas é a primeira vez que eu estou como chairman mesmo, que comando conta de presidente. Então podemos deixar o desafio aqui para o pessoal. Não, a primeira coisa que eu quis fazer esse ano eu estou criando categoria de aquário marinho. Então, o seu público falou: mas o que é isso? Você simplesmente vai tirar uma foto do seu aquário frontal, alguns detalhes, você pode apresentar 3 fotos. Uma frontal, efeito frontal. Não pode ser de cima, não pode ser de 3/4, não pode ser de baixo. Uma foto frontal, para que os jurados que são internacionais, nós vamos ter, acho que provavelmente 1 ou 2 brasileiros, porque ainda o concurso é muito novo, né? O primeiro marinho. Mas vamos ter Julian Sprung, vamos ter André Sensky, vamos ter pessoas muito de... Julian Sprung vai avaliar os aquários. Mas vai avaliar o quê? O que eu vou pedir para eles? Eu quero que eles avaliem saúde, harmonia, a qualidade dos peixes, cristalinidade da água, a maturação. Se é um aquário que você... Porque você sabe, quando você bate o olho num aquário marinho, você fala assim: cara, que delícia, peraí, deixa eu pegar um banquinho e sentar aqui perto, né? Então é isso que nós vamos avaliar. Então o que eu quero hoje é que toda a comunidade de aquaristas marinhos, de rifes, né, por enquanto de corais, é o primeiro passo que nós estamos dando para a gente fazer uma fusão brasileira do aquarismo. Então o que eu quero? Todo ano, no final do ano, em novembro, tem o EBA, que é o Encontro Brasileiro de Aquaristas. Nós vamos fazer o quê? Tentar juntar todas essas tribos. Vamos nos unir. Esse ano a ideia é criar uma feira de negócios, onde as empresas que patrocinarem vão ter estandes para apresentar produtos, e haverá uma loja nesse dia, onde todos os presentes vão poder comprar produtos que os distribuidores estão apresentando a preços realmente tentadores, para incentivar esse upgrade técnico, tá? Porque dinheiro é muito difícil. Comprar um bom skimmer, comprar um bom suplemento, usar Balin, usar o sistema da Red Sea, eu sei como isso é duro pra gente no bolso. Então, nesses dias, nessa fusão, nesse dia de fusão, eu quero que a cadeia produtiva dos lojistas e a cadeia produtiva dos importadores e distribuidores diminuam drasticamente a sua margem para favorecer quem? O aquarista. E a partir do momento que você tem contato com o equipamento de qualidade, você fala assim: puxa, é verdade, vale o investimento. Então o CBAP 2018, quero ver os aquaristas marinhos e os aquaristas aquapaisagistas de água doce. Já fica aqui o desafio então, para começar a montar os aquários, postar nos nossos grupos e etc, mandar pra gente
E vamos evoluir. Eu tô fazendo isso no meu aquário, eu vou participar também, hein? Que bom. Eu posso, não? Claro, claro. Então tô dentro, Já né? estou contando. As inscrições já estão abertas no site www.cbap.com.br. É só você se cadastrar lá e aí você já entra lá. Eu dividi os aquários marinhos em 3 tamanhos, até 130 litros, acima de 130 até 500 e acima de 500. Uau! Muito bom, muito bom. Excelente, excelente iniciativa, André. Obrigado. Acho que nós estamos falando de um momento do aquarismo aqui também. Eu acho que essa entrevista aqui, essa minha primeira participação num canal dedicado ao aquarismo marinho, para mim é uma coisa de muito orgulho para mim como profissional, e eu gostaria muito de poder ser tão querido no ramo do aquarismo marinho como eu sou querido e respeitado no ramo dos plantados. Eu acho que não tem um aquarista marinho que não assiste o teu programa, mesmo que tomara. Você não é o foco 100% no marinho. Mas eu me preocupo muito e eu me preocupo em associar com pessoas Claro. que tenham representatividade. Claro. André, o foco do nosso canal, né? Óbvio que a gente tem falado sobre vários outros assuntos, entrevistar grandes aquaristas e talentos, mas a gente tem um viés tecnológico, né? Até pela minha informação, eu levei para esse lado porque é onde eu conheço, né? Qual que é a tua visão da tecnologia dentro do aquário? É uma pergunta talvez bastante estranha para alguém que busca algo tão natural com toda essa conexão que você teve com o mestre Takashi Amano. Sim. Mas hoje, qual que é a tua visão da tecnologia dentro de um microsistema de aquário? Essa pergunta é sensacional. Você está me dando a oportunidade de eu me expressar realmente muito legal. Eu te agradeço mais uma vez, Jefferson. A tecnologia, não só no aquarismo, na nossa vida pessoal, né? Eu entendo ela da seguinte forma: ela é mais uma e uma grande ferramenta. E as ferramentas, todo mundo que trabalha com ferramentas sabe que para cada trabalho, para cada atividade, a gente tem uma ferramenta apropriada. Se você tem um parafuso Phillips, você consegue abrir ele com uma chave de fenda, mas não é apropriado. Você vai ou fazer mais força, ou você vai estragar o parafuso, ou o trabalho vai se tornar, vai machucar a mão, etc. A tecnologia hoje eu vejo que ela entra no aquarismo como uma nova ferramenta de facilidades. Tá? Mas eu digo assim, cuidado, cuidado, porque o aquarismo ainda o resumo do aquarismo para mim, né, a essência do aquarismo é o resultado da conectividade entre o ser humano e a natureza. Não pode faltar isso. O ser humano... A tecnologia não vai resolver isso. Não vai. Ainda não. Talvez não. Quando eu tô com 50 anos, talvez eu ainda não veja isso, mas eu acho que o ser humano precisa entender que ele não é dono do planeta. O planeta Terra não é do ser humano. O ser humano é mais uma espécie que coabita esse planeta. Enquanto a gente tratar a natureza, o planeta, os rios, os lagos, os oceanos, as árvores, os insetos, os pássaros como propriedade nossa, a coisa não vai dar certo. Então o que eu sugiro, o que eu prego para vocês é que contemplem a natureza, sejam humildes, se ajoelhem, abaixem a cabeça, observem a natureza. Olha, se vocês fizerem uma análise profunda, uma meia-culpa pessoal, 90% das respostas das suas perguntas no aquarismo, se você observar a natureza, você vai ter. Fazer um mergulho, quem sabe, para quem está no aquarismo. Eu conversei com o Alberto Parcelar outro dia, ele falou, a primeira coisa que eu faço, recomendo alguém que vai montar um aquário marinho, tenta fazer um mergulho num recife de coral. Né? E mais do que a isso, conexão. É o que eu falo, a gente vai à praia, né? Você é gaúcho, né? Lá, Tramandaí, Capão e tal, a gente vai muito à praia. O brasileiro é aquela coisa, ele sai de casa ansioso para chegar à praia, só que ele briga no caminho, porque tem fila do pedágio, porque a família demorou para botar as malas, porque são muitas malas. Quando ele chega na praia, ele vai correndo, pega a cadeira dele, bota na areia, e briga porque tem um cara fumando do lado, porque tem um cara ouvindo música do outro, porque a água tá fria, porque o sol foi embora, porque a cerveja tá quente, porque o camarão tá caro. Ok, tudo isso faz parte. Mas vejam, você está indo à praia e está tendo uma oportunidade, eu tô falando uma coisa simples, eu fiz um episódio com o Talarico, que foi um dos que teve mais ibope, que a gente fez o aquarismo vivenciado na natureza, né? Que a gente foi pra Barra do Saí e viu as coisas e tal. Quando
você vai à praia, você está tendo uma oportunidade única de se conectar. Então esquece os problemas, põe o pé na areia, sente a temperatura, sente a brisa, cheiro, entra na água, sente o sabor da água, porque aí sim você vai aprender a respeitar o mangue, as marés, você vai entender que precisa chover, precisa ter uma época do ano que vem aquelas algas na praia. Tudo isso é um bioma. Junta aquela garrafa PET que tá lá, né? Não deixa a sua, é a tua obrigação. Pega do outro, que você está fazendo um favor para a sua próxima geração. Isso aí. Né? Eu costumo dizer, sigam o conselho, o exemplo dos bonsaístas, quem cuida de bonsai. Eu costumo dizer que quem começa no bonsai tem que ter... Primeira coisa, é paciência. Se não tem paciência, vai embora. Porque quando você começa a criar um bonsai, você não cria para ti, você cria para a próxima geração. É incrível isso. Se você quiser ter um bonsai, criar um bonsai, não é para ti, é para Elise, sua filha. Ela que tem que querer esse bonsai. Porque ele vai se tornar um bonsai daqui a 30, 40 anos. Talvez o aquário a gente pode fazer isso aí também, né? O aquário também precisa ter paciência, mas a resposta é mais rápida. Né? O marinho, 6 meses, a gente tem um auge, a gente já tem um equilíbrio. Plantado, depende do jardim que você escolher, em 6 meses ele está começando. Então é o que eu falo, paciência e humildade são as palavras que resumem o aquarismo. Tá? Então tomem cuidado. Você não precisa ter o seu aquário no seu smartphone, você precisa ter o seu aquário no seu coração, na sua alma. Você precisa olhar para o aquário e saber que ele está desequilibrado. Não é ter um alarme que pisca, que está dizendo que olha. A sensibilidade, André, é algo essencial no aquarismo, não é? Sim. Porque se você, uma hora que você fica na frente do aquário, você consegue extrair mais informações do que o meu Apex que eu tenho conectado. Com certeza. Eu tenho nosso grupo aqui, o Aquabase Layout Team, a gente faz exercícios diários pelo WhatsApp. De percepção. Olha aqui, hoje nosso professor Eduardo Fonseca, que inclusive escreveu um livro sobre química e botânica, que é muito interessante vocês do Marinho ler também, porque tem conceitos muito grandes que abrangem a natureza. Ele fala, o Eduardo bota uma foto de uma planta, o que é isso daqui? Deficiência do quê? Fosfato, potássio, não, sem chutar. Isso. Tá? A carência está mostrando a deficiência na beirada das folhas, então é um nutriente que ele é móvel, é imóvel, etc. e tal. Isso é conceito. Isso é aprendizado. Não é balizar 450 ppm de cálcio, 1 watt por litro. Cara, isso não é aquarismo. Isso é quase a mesma coisa do que você ter um aplicativo e só seguir o aplicativo. Eu acho que o pessoal é muito mais analítico, né? E precisa perder um pouco esse... Exato, essa é a grande barreira. O aquarismo não é uma ciência exata. Sim. O aquarismo não é uma ciência. O aquarismo é arte ou o aquarismo é uma ferramenta de conexão com a natureza. É isso que eu defino. Excelente. André, eu queria terminar essa entrevista, prazerosa entrevista aqui, que você parou uma manhã na tua loja para me receber aqui. Sim, acho que você deve ter dado pistas durante a nossa conversa, mas da onde que você busca a tua fonte de inspiração? Minha fonte de inspiração, na verdade, eu penso assim, eu sempre sou perguntado sobre isso, né? Eu digo assim, a inspiração, ela não vem. A inspiração não é uma coisa que acontece. A inspiração, que a gente chama de inspiração, ela é o resultado do que nós somos na essência. Né? Então a experiência, a inspiração, ela é o resultado da experiência que nós temos com o meio onde nós vivemos. Então quanto mais respeito tu tiveres com a natureza, quanto mais respeito tu tiveres com o próximo, e quanto mais respeito tu tiveres contigo mesmo, a inspiração ela se torna o oxigênio que você respira. Né? E é o que eu falo, quando a gente começa a ser honesto conosco mesmo, é inevitável ser honesto com os outros. Né? E a honestidade é aceitar os próprios defeitos, aceitar os defeitos e limitações do outro e coexistir. Então tudo isso é minha inspiração. A minha inspiração, na verdade, se resume na essência do que eu sou. Eu posso hoje dizer para você que às vezes as pessoas não querem esse blá blá blá, acham que isso que eu estou falando é da boca para fora. Quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né? Mas a minha inspiração está no sorriso da minha filha Ana, está nos questionamentos e na exigência, do bom sentido, da minha filha Gabriela.
A minha inspiração está no amor incondicional da minha esposa Cláudia, né? E está também nesse carinho que você veio fazer comigo aqui hoje, trazendo a sua filha aqui. Você entendeu, sem querer, que esse aqui é um lugar para isso, para famílias, para conversas francas e principalmente para trocas. É isso aí. A vida da gente são energias trocadas, né? Nós vamos morrer, essa blusa vai ficar, essa barriga vai ficar, mas o que vai ficar para sempre, né, plasmado nas pessoas é a experiência. É a conexão, né? É essa conexão. Tá. André, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Pessoal, canal Riftec, Fish TV, programa Aquarismo, André Longarço. Obrigado, turminha. Estamos lá. Valeu. Valeu.